estou feliz, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de podermos estar aqui, irmãos, celebrando ao Senhor nesse tempo de muitas lutas e muitas tempestades na vida das pessoas. E hoje, de propósito, separei esse ditado é tanto lá de fora como também de dentro da igreja, né? Depois da tempestade vem a bonança. E é muito bom nós estarmos talvez vivendo uma tempestade, com a expectativa de que logo logo a bonança virá, amém? Eu separei um texto de Mateus capítulo 14, eu separei o versículo de número 32, que é o desenrolar, né? Que é o desfecho de uma das tempestades que os discípulos passaram. Abra a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 14. E o versículo 32 é quando Jesus resgata Pedro, né? Na minha Bíblia diz assim, 14:32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Amém? Mas tem uma tempestade, irmãos, a tempestade de Marcos capítulo 4, que eu também acho muito interessante, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá. Marcos 4, e aqui existe a expressão, pelo menos nessa minha Bíblia, na NVI, no capítulo 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Na NVI existe essa expressão. Mas, queridos, deixe a sua Bíblia aberta na tempestade de Mateus 14. Mateus 14, versículos 22 em diante. Deixe a sua Bíblia aberta aí. Eu quero que você em casa procure lutar contra tudo aquilo que atrapalhe você de estar mesmo nesse momento meditando na palavra de Deus junto conosco aqui. Aqui é muito fácil, irmãos, mas em casa, né, irmã Ilka, é um desafio, não é? Tudo chama a atenção da gente, parece que a gente pode ir, parece que a gente pode parar e fazê-lo, e o ideal seria que estivéssemos com aquele sentimento de culto mesmo ali, de não, nada vai tirar minha atenção aqui, mas é um desafio muito grande para nós fazermos isso. Irmãos, quando você pensa nessas duas tempestades, você vai encontrar uma realidade muito interessante. Nessa primeira tempestade de Mateus 14, Jesus não está no barco, mas ele vai em direção do barco. Na tempestade de Marcos 4, Jesus está no barco, tanto é que ele começa com uma frase muito bonita assim, ó: passamos para o outro lado. Jesus estava indo com os discípulos dentro do barco. Mas nós enfrentamos tempestades de que nós vamos nos sentirmos assim. Algumas vezes parece que nós estamos totalmente desprovidos das bênçãos de Deus, sem a presença, sem a manifestação da vontade de Deus ali. E tem outras vezes que a gente está colado em Deus mesmo, está tudo certo, Jesus está conosco, a gente está orando, está lendo a palavra, mas mesmo assim nós estamos enfrentando dificuldades. Existem tempestades variadas na palavra de Deus. Eu separei essas duas apenas para ilustrar nesse começo para a gente raciocinar um pouco, né? Nessa introdução da palavra. Na mensagem, na passagem de Mateus 14, começa assim as características de uma tempestade e o que ela provoca em nós. A primeira coisa é essa expressão, esse versículo 24 de Mateus 14. Jesus fez uma coisa interessante aquele dia, irmãos. Ao final daquele dia, bem ao final, bem mais tarde mesmo assim, Jesus falou para os discípulos: vão na frente. Isso me chamou um pouco a atenção, porque o capítulo 14 de Mateus é um capítulo muito peculiar.
ele fala sobre a morte de João Batista, a reação quando Jesus ouviu falar da morte de João Batista, fala da primeira multiplicação dos pães, e depois da primeira multiplicação dos pães, quando Jesus distribui, os discípulos distribuem pães ali para toda aquela multidão, Jesus fala para os discípulos irem na frente, e a impressão que eu tive aqui, é que Jesus olhou para aquela multidão e falou assim: olha, eles precisam mais do que pão, eles vão precisar aqui talvez de um cumprimento, de um vá com Deus, Deus te abençoe. Eu acho que Jesus dizia assim, vá comigo, né? Em espírito. Mas eu achei muito interessante que a Bíblia nos chama a atenção que Jesus mandou que eles fossem à frente. Olhe comigo, por favor, no versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Olha que coisa interessante, Jesus se preocupar com isso, não é? De falar, galera, vá para casa agora, vocês estão saciados, mas lembre, eu acho que Jesus ensinou algumas coisas para aquela multidão. Esse não é o pão principal, mas aí depois começa aquilo que um drama que os discípulos começam a enfrentar. Primeira coisa, irmãos, eles estão obedecendo a Jesus aqui. Jesus mandou, eles foram. E o evangelho da facilidade, o evangelho que resolve tudo, o evangelho da troca e o evangelho comercial, ele é bem assim, ó: obedeça a Deus, faça tudo o que Deus manda, que com certeza você vai ser abençoado, que com certeza tudo vai dar certo na sua vida, você não vai ter problemas, você não vai ter enfermidades, você não vai ter dificuldades financeiras. Gente, mas esse não é o evangelho bíblico. Olha para esse texto. Os discípulos estão obedecendo Jesus. Jesus mandou, insistiu com eles, ó, entra no barco e vá à frente. Eu fico até imaginando assim, eles jamais imaginariam que aquela noite ia ser uma noite surpreendente, não é? Aí vem sinais do verdadeiro evangelho, irmãos. O versículo de número 24 diz assim, ó: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Obedecer a ordem do Senhor, está buscando a vontade de Deus, não nos livra de ventos contrários, de dificuldades. Na verdade, os ensinos e as ordens de Deus, elas servem exatamente para isso, para que enfrentemos as tempestades de nossas vidas, para que enfrentemos os ventos contrários. Esse evangelho que se você aceitar Jesus, ou se você obedecer ao Senhor, e principalmente se você participar de algumas campanhas em que você tem que pagar, dar muito dinheiro, vai resolver todos os problemas da sua vida, esse é o outro evangelho, esse é o falso evangelho. Mas olha que coisa maravilhosa a gente está aqui diante da palavra, irmãos. Os discípulos estão obedecendo a Jesus, e a obediência a Jesus não nos livra de enfrentarmos ventos contrários. Amém, igreja? Você que está em casa, pegue isso, para que você não fique caindo nesta falácia que tem por aí. Muito bem, irmãos. De repente está lá os discípulos enfrentando os ventos contrários ali naquelas águas. Coisas da vida. Na vida nós encontramos isso. Na vida nós somos desafiados sempre a passarmos por momentos como este, por momentos de tempestades. Aí lá vem Jesus. Esse texto é para mim assim, é um dos tops. Eu já compartilhei aqui com a igreja que eu tive uma das experiências mais emocionantes que eu tive, assim, na minha vida, numa devocional muito prática que eu estava tendo, foi quando eu tive o privilégio de navegar nas águas lá do Mar da Galileia. Irmãos do céu,
tomado assim por uma emoção tão grande de estar ali. E eu imaginei esta passagem aqui, eu falei assim, já pensou, nós estamos aqui, de repente Jesus veio andando sobre as águas, muito interessante. Mas queridos, olha o que Cristo faz. Aquele dia foi um dia que Jesus deu uma ordem estranha, mandou os discípulos irem na frente, ficou fazendo algo que aparece aqui em Mateus, ele ficou despedindo as multidões, dando uma última atenção ali. Aí de repente, os discípulos estão ali enfrentando aqueles ventos contrários, e a Bíblia diz que por volta das 3 horas da manhã, entre 3 e 6 horas da manhã, de madrugada, lá vem Jesus andando, versículo de número 25, por cima do mar. Que Cristo maravilhoso, irmãos, que Cristo maravilhoso. Eu vou dar uma mostradinha para esses discípulos. Jesus tinha pouco tempo, queridos. Jesus fez muitas coisas que foram registradas, mas ele fez muito mais coisas. O apóstolo João diz isso no final do seu livro, que não caberia nos livros tudo que Jesus fez, mas o Evangelho cuida de nos registrar algumas evidências do poder, da divindade de Cristo, e da decisão dele fazer uma coisa radical aqui, dele fazer essa coisa. Jesus veio tirando onda aqui, irmãos, essa coisa radical, essa coisa linda de vir sobre as águas em direção aos discípulos. Que maravilha. Deixa eu falar uma coisa sobre Cristo, para chamar a sua atenção, para te ensinar, para fazer você uma pessoa melhor. Com você, Ele vai fazer o que é preciso, amém? E esse preciso está na administração dEle, não é do jeito que você quer, é do jeito que é preciso. Eu posso ouvir um amém? É do jeito que é preciso, queridos. Então lá vem Jesus aqui, irmãos, fazendo essa coisa maravilhosa. Agora olha o que as tempestades fazem conosco. Olha a reação dos discípulos, irmãos. Isso é tremendo demais. Olha o versículo de número 26. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Meus amados e minhas amadas, meus queridos e minhas queridas, eis aqui um dos grandes ensinamentos da palavra de Deus, que mudaram a minha vida, quando fui desafiada a olhar para esse texto, e enfrentar uma situação na minha vida, que eu estava tendo medo do que não existia. Esses discípulos evidenciam uma coisa, que as lutas e as tempestades vão sempre evidenciar para você o que você tem dentro. O que você tem dentro de você para enfrentar as suas lutas? Esses discípulos tinham medo de fantasmas, irmãos. Impressionante, eles pensavam, eles sofriam do que muita gente sofre: medo do nada, medo do que não existe, medo de crendices, medo de lendas, medo assim, eu tenho medo. Olha, eu nunca vi, mas eu tenho medo. E mais impressionante ainda, a atitude de Jesus. Se fosse eu, pastor Josian, eu ia estragar essa noite aqui. Sabe por quê? Eu ia dar uma aula de folclore judaico. Fantasma não existe, mas Jesus nem quer tocar nesse assunto. Jesus não quis falar sobre fantasmas, irmãos. Jesus não quis exortar aqueles discípulos como eu estou fazendo aqui agora. Jesus tinha um foco aquela madrugada. Jesus ele estava assim, eu não vou falar do que esses indivíduos não precisam. Eu vou mostrar que não é um fantasma.
Muitas vezes nós gastamos um tempo para tentar tirar da cabeça das pessoas o nada que ela acredita. Mas quais são os fantasmas que as tempestades podem nos trazer e você ficar com medo? O fracasso, a solidão, a morte, doenças, tudo isso a tempestade traz, elas provocam, a gente fica assim, sem saber o que fazer, e a gente começa, e agora, o que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir? A gente começa a ter medo daquilo que nem aconteceu ainda. São esses fantasmas que rodeiam as nossas vidas, quando nós estamos enfrentando dificuldades. Mas eu amo Jesus, por conta da postura que Ele toma. Eu mudaria o assunto, já perderia a graça, mas olha Cristo, irmãos, olha a metodologia de Jesus, olha as atitudes de Jesus, no dia dessa tempestade. Olha, continue acompanhando comigo. Jesus não quer falar de fantasma, Jesus quer se revelar aqui. Jesus não quer dar um sabão, Jesus não quer exortar, Jesus nesta madrugada, naquela tempestade, sendo Cristo, fazendo o que quer, com quem quer, do jeito que Ele quer, quando quer, Ele quer se revelar. E é uma das coisas mais lindas que Deus faz nas nossas maiores lutas, irmãos, é nos revelar, é se revelar para nós. E Deus é especialista nisso. E quem tem sensibilidade, quem para, quem respira fundo, quem busca no Senhor, Ele começa a mostrar coisas, Ele começa a mostrar detalhes, Ele nos faz, depois que passa, Ele faz nos ver os livramentos, por que passamos. Olha Cristo, Jesus, porém, versículo de número 28, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Eu queria que pelos ouvidos da fé, irmãos, vocês ouvissem Jesus agora. Tenha bom ânimo, sou eu, não temais. Vamos aplaudi-lo por isso, Ele está dizendo isso para você. Vou falar de novo, tem bom ânimo, sou eu, sou eu, sou eu. Não fiquem com medo. Isso é maravilhoso demais. As tempestades, por pior que seja a situação, se você que tem essa busca, há alguns irmãos, Deus até invade, o indivíduo nem está pensando em Deus, mas de uma hora para outra ele começa a ter assim, e uma das coisas maravilhosas que as ameaças e as tempestades provocam, é aguçar a fé de alguns incrédulos. Até o ateu, muitas vezes, no momento difícil da vida dele, ele grita, ai meu Deus. Eu falei, uai, como é que é? Você não é ateu, velho? Por que você está falando, ai meu Deus? É isso que acontece. Jesus então aqui se revela e diz isso. Eu fico imaginando Jesus andando sobre as águas, tirando onda, levantando a mão. Aí se fosse eu, falaria na minha linguagem, né? Relaxa, gente, eu estou aqui. Que bênção, queridos, que bênção. Não temais. Tome cuidado com o medo, tá, queridos? Quando Jesus diz aqui para nós, para não termos medo, é porque tem alguns medos que nos faz, realmente nos paralisa, nos desanima, nos tira o ânimo e a ousadia. Na NVI, Jesus fala assim, ó, coragem, sou eu, não tenham medo, não tenham medo. Tenham medo, irmãos, que é o medo saudável, o medo dado por Deus, o medo de preservação da vida. Você não vai se expor, passar numa avenida movimentada, eu não tenho medo, eu creio em Deus, põe uma venda e vai passar numa avenida movimentada, não é isso. Mas sabe aquele medo do que não existe, o medo do futuro, o medo desse tempo agora,
o medo da morte que nem chegou ainda, esses medos que faz você se recolher, que te travam, que faz você começar a acreditar em fantasma, que faz você ver sombras, que faz você ver o que não existe. Este é um medo perigoso, e a definição que eu tenho, aprendi até na Jocum essa definição: este medo é a fé no inimigo, este medo é a fé na circunstância contrária, esse medo é a fé naquilo que te ameaça e é menor do que o poder de Deus. É desse medo que Jesus está falando, não tem mais. Pare de ter esses medos, pare de acreditar em fantasmas. Se você fizer uma análise de como você tem enfrentado as suas tempestades, você vai ver que você tem acreditado num monte de coisa, em ameaças, você tem acreditado em crendices, você tem acreditado em muitas coisas, e que quando você vai olhar para a palavra de Deus, quando você vai se atinar para o que Deus está querendo te ensinar, vem livramento, vem ousadia, vem direção, vem princípios a serem vividos, vem atitudes a serem tomadas, e principalmente uma disposição. Essa tempestade eu vou enfrentar. E sabe quem fez isso? Pedrão. Pedro está aqui, ó. Pedro doidinho da Silva, irmãos. E nós precisamos dessas pessoas, e sempre Deus coloca pessoas que nos estimulam a passar pelas tempestades na dependência de Deus. E naquela noite, quem foi escolhido para enfrentar aquela tempestade, debaixo do poder de Deus, na orientação de Deus, quem foi? O apóstolo Pedro. E eu creio assim, que tomado pelo mover do Espírito, Pedro faz uma coisa que de vez em quando nós devemos fazer: bater um papo com Deus, assim, falar: Senhor, é o Senhor mesmo que está nesse negócio? É o Senhor que está vindo? Então, eu quero entrar nesse negócio, eu quero ser ousado como o Senhor está sendo, eu quero ter a coragem que o Senhor está tendo, eu quero fazer o que o Senhor está fazendo. Eu acho isso maravilhoso demais. Olhe por favor, irmãos, versículo 28. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ah, se fosse o Arlindão aqui, eu mandava: Pedro, vai te catar, velho, você está com medo de fantasma, você está gritando junto com todo mundo aí, você quer andar em água? Mas não, Jesus não sou eu, irmãos. Nós somos vingativos. Como nós somos chatos, como nós não queremos dar oportunidade. As pessoas não podem errar perto da gente, as pessoas não podem cometer não, que a gente já quer lançar em rosto, que a gente quer mostrar o quanto as pessoas são covardes, o quanto as pessoas não estão preparadas. Mas olha o nosso Cristo, irmãos, por favor, olha Jesus, olha como Jesus é desafiador. Tem uma coisa que eu vejo em Cristo, é que Ele mudou totalmente a maneira com que os homens se relacionavam com Deus no Antigo Testamento. Era na base do toma lá da cá. Agora Cristo, Ele está sempre, Ele não desiste de nos dar uma oportunidade para acertar, não importa que erro que eu estou cometendo. Eu posso estar na pior das situações, irmãos, Jesus vai estar sempre me dando uma oportunidade para que a partir dali eu comece a acertar. Olha o que Jesus diz para Pedro. É lindo demais isso. Versículo 29, ele disse: vem. Ai, ai, se eu fosse Pedro, eu falava: tomara que ele não fala vem, velho. Mas Jesus vai falar, Jesus vai te desafiar, você vai ouvir o Senhor falar: vem, pode vir, eu sou contigo. Sabe, isso eu acho maravilhoso. Esse vem de Cristo. Eu imagino Pedro assim, falando assim: bem que ele podia falar: não, fica aí que eu vou chegar até no barco. Mas não, Jesus falou para Pedro: vem. Agora, irmãos, dá para a gente dramatizar aqui um pouco. Olha Pedro, irmãos, no versículo 29,
descendo do barco. Me pega aqui, Valtinho, se eu vim aqui na frente, ó, que eu vou... Irmãos, eu fico aqui é o barco, aqui são as águas, aquelas águas. Agora Pedro, imagine vocês, Pedro, sabe assim, eu fico imaginando, velho, que coisa, que desafio, descer daquele barco, pisar naquela água, ir contra a lei da física, ir contra a lei da natureza, ir contra tudo que eu aprendi. Pois esse é o desafio que Deus nos dá para enfrentar as nossas tempestades muitas vezes. Se você quer coisas diferentes na sua vida, se você quer crescer, muitas vezes você tem que ser ousado. Você tem que ir em direção do impossível, porque você está tendo a convicção que é Deus que está mandando, que é Deus que está chamando, porque as circunstâncias, irmãos, são contrárias, os ventos são contrários, os fantasmas estão pairando sobre nós. Agora olha Pedro, gente, eu quero que você seja desafiado nessa noite aqui, vocês aqui, você em casa, a realmente... É Deus que está te chamando? Bora. É muito desafiador. E Pedro foi. Pedro desce do barco e anda sobre as águas para ir ter com Jesus. Vamos aplaudir isso, irmãos. Vamos parar aqui antes que esse cara afunde. Vamos celebrar o que está acontecendo. Você já sabe a história. Você já sabe o que aconteceu aqui, mas antes que a coisa, olha, celebre o que está acontecendo. O que está acontecendo agora é que Pedro está dando o primeiro homem depois de Cristo, que deu os seus primeiros passos sobre as águas. Ele andou, e as tempestades nos desafiam isso, irmãos. Dizem que foi Einstein que disse essa frase, eu não tenho certeza. Se você quer coisas diferentes, fazendo as mesmas coisas, isso é idiotice. Não sei se foi Einstein, eu até dei uma adaptada aqui, porque é o que veio na minha cabeça, mas dizem que foi Einstein que falou isso, eu não sei se foi. Quem quer coisas diferentes, tem que tomar atitudes diferentes. Aí Pedro, ele anda, a Bíblia diz que ele andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Eu tenho algo para compartilhar com vocês que queima o meu coração nesse momento assim, ó. Todas as vezes, não tem ninguém que não conte esta experiência. Todas as vezes que você foi radical diante do Senhor, depois, e se você avaliar hoje, você vai ver o que Cristo fez conosco, no nosso passado, quando nós radicalizamos, quando nós fomos em direção dEle, quando eu queria, era exatamente obedecer do jeito que Ele estava falando. O que aconteceu conosco, foi que nós andamos sobre as águas, porque tudo era contrário, tudo era contrário, mas nós, aí fomos. É maravilhoso demais isso. Aí Pedro desce do barco, anda sobre as águas, vai ter com Jesus. Muita gente vai dizer que isso aqui é impossível, irmãos. Não dá para andar sobre as águas, dá sim. Sobre as águas da morte dá para andar. Sobre as águas do medo dá para andar. Sobre as águas da escassez dá para andar. Tudo que é impossível aos olhos humanos, quando você foca em Cristo, você vai andar sobre tudo isso. Coloque toda a sua disposição, ouvir a ordem do Senhor, trabalhe sob a orientação de Deus. Você vai andar sobre o que está todo mundo dizendo que não dá. Sabe por que eu digo isso? Porque eu fico imaginando, um raciocínio meu, tá, queridos? Eu fico imaginando os outros 11 discípulos. Isso acontece em tudo quanto é lugar, velho. Eu tenho certeza que aconteceu naquele barco. Alguns admirando, né? Nossa, olha o que Pedro está falando. O outro falando assim, lá vai o idiota, não dá 2 passos, vai afundar. É assim, irmãos. Tem a galera que fica em volta, fazendo as suas análises. E você vai ter 3 pessoas que vai estar no barco junto com você.
Esses são pouquíssimos, o que te incentivam. Tem uns que estão neutros, está pouco ligando. Mas tem outros que estão falando assim, vai afundar, vai afundar, vai afundar. Não dá dois, vai afundar. Gente, o que é isso? E hoje a gente tem um ensinamento sobre essa atitude da minha suposição sobre os discípulos. Mas quem andou sobre as águas? Pelo menos os 3 passos, irmãos. Eu não sei quantos passos que foram, mas foi Pedro. É interessante que quando você tem esse foco em Cristo, você está enfrentando uma tempestade, você tem esse foco em Cristo, é impressionante como você fica surdo para as outras coisas. Não, meu negócio é Jesus, Ele mandou eu ir, eu tenho convicção que eu vou vencer essa batalha, há promessas para mim, se Deus é por mim, nada será contra mim. Não tem Golias que fica em pé diante de um Davi, que não está indo no nome dele, na força dele ou na força das pedrinhas, mas no nome e na força do Senhor dos Exércitos. Eu imagino isso, irmãos. Você fala assim, você quer os 11 discípulos? Muito legal isso. Falava, esse cara vai afundar. Mas irmãos, Pedro andou. Mas Pedro era gente como a gente. E aqui vem o grande ensino. Olhe, eu sei que você conhece isso, essa aplicação, mas como é bom ver de novo, né? Como é bom olhar de novo para a palavra, relembrar. Pedro sai, versículo 30, mas, no versículo 30, nas minhas 2 versões começa com essa expressão, mas. Gente, a gente vai sempre ter isso, um momento em que nós vamos ter que tomar uma decisão, na luta, no momento assim, se eu vou continuar perseverando. Olha o que acontece, mas sentindo o vento, teve medo, começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Isso é a gente. Tem hora que não dá, irmãos. Tem hora que os ventos são maiores que a ordem de Deus. Tem hora que faz muito barulho. Eu sinto tudo aquilo. Eu começo a ter dúvidas. Mas de uma coisa, eu posso me encher, eu posso me desesperar. Mas ao final do meu desespero, ao final do meu grito, tem que ter as expressões, Jesus, salva-me, Jesus, me tira dessa, Senhor, me socorre. Não grite por outro, não confie no dinheiro, não confie em profetas, não confie em homens, mas clame pelo Senhor. Não há uma pessoa na face da terra que tenha clamado por Jesus, que não tenha sido atendido imediatamente, do jeito que ele precisava ser atendido. Não existe, irmãos, não existe. E é o que a Bíblia diz aqui. Quais foram, o que aconteceu com Pedro aqui? Quero te dar esse toque. Nas duas versões que eu tenho, a Bíblia diz que Pedro, ele começou a reparar, na outra diz que ele começou a sentir o vento. Tome cuidado com os seus sentimentos. A Bíblia diz em Jeremias 17:9 que o nosso coração é enganoso e perverso. Tome cuidado com tudo que você conhece, quando você está diante do desafio assim, tome cuidado com as suas receitas, com as receitas humanas, o que já se falaram sobre os ventos, o que já falaram sobre tempestade. Você está debaixo de um comando de Jesus, Jesus mandou que você viesse, Jesus te deu uma ordem, e quando essa ordem é clara, pode ir. Mas Pedro, por algum momento, irmãos, tirou o sentido, começou a reparar nos ventos, como o vento era forte. O que aconteceu? Afundou. Afunda. Ah, não tem jeito.
Não tem jeito. Para nós que fizemos uma declaração de fé a Jesus, para nós que fomos motivados a um dia a entregar a nossa vida com Cristo, não tem como. Tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para as circunstâncias, começou a olhar para as intempéries da vida, começou a sentir aquilo que é contrário ao comando que Deus deu. Não tem como, você vai afundar. Não tem como não afundar, irmãos, não tem jeito, afunda. E foi o que aconteceu com Pedro, tirou os olhos de Cristo e começou a afundar. Só que Pedro fez, por isso eu amo o Evangelho por causa disso, irmãos. O Evangelho foi escrito, histórias de homens carnais, pessoas como eu e você. Pedro um pouco mais ousado nessa noite, mas como eu e você, ele afundou e a gente afunda mesmo. Mas clame por Cristo, não clame, mas eu estou sentindo, não, grite, clame por Senhor, Senhor socorre-me, disse Pedro, salva-me, disse Pedro. O que Jesus faz? Clamou por mim, já era. A Bíblia diz, irmãos, e logo Jesus estendendo a mão e disse: homem bule não, homem de pouca fé. Pegou. Ainda bem que a Shirley entendeu, pelo menos um entendeu. Tem alguém dizendo assim, Shirley, do que ele está rindo? Do que estão rindo? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Interessante isso, né? Aqui, irmãos, Jesus, olha só como que Jesus faz. Fantasma, falou nada não, mas aqui é fundamental, não duvide de mim, Cristo fala. Eu já disse aqui, vou repetir de novo. Você vai sempre ouvir, depois que você ouve isso que o pastor fala, você vai sempre ouvir pelos ouvidos da fé essa pergunta de Deus: você crê em mim? Você confia em mim? Em qualquer circunstância, você vai estar clamando para Deus, você vai ouvir essa pergunta pelos ouvidos da fé: você confia em mim? Pode confiar, segura a tua onda. Por que duvidastes? Por que duvidastes? O que Jesus faz? Agora vem a bonança. Eles entraram no barco, e quando eles entram no barco, depois da tempestade vem a bonança. Calmou tudo. Eu amo Cristo por conta disso, irmãos. Ele sabe o quanto a gente aguenta. Ele sabe qual que é o meu limite. Ele sabe qual que é o meu limite. Aquela foi uma tempestade, as duas tempestades, se você olhar para a tempestade de Marcos, acontece a mesma coisa. Mas a Bíblia deixa bem claro, irmãos, e eu quero que você saiba disso. Ela vai passar. E ao final da tempestade, nós teremos dois tipos de pessoas. As pessoas prontas, pessoas preparadas, acertaram e erraram, mas o final da sua tempestade, da sua luta, terminou-se com uma ação divina, com o estender da mão de Cristo. Essas pessoas saem melhores. Essas pessoas saem mais ousadas, essas pessoas saem cada vez mais apaixonadas por Deus. Mas existe a galerinha que ficou no barco. Falei, Jesus teve que chamar o cara, teve que puxar, porque se não puxa, afogava. Cambada, tem uma raiva desse povo, que a galera só ficar criticando, meter na boca.
Ficar na vidinha de barco é fácil, mano. Fica na sua vidinha de barco. Você não vai ter história para contar. Agora enfrenta. Desce do barco. Seja desafiado. A tempestade vai passar. Todas passam. Mas todos nós precisamos sairmos melhores dela. Porque a bonança é para nós curtirmos, para nós experimentarmos o quanto fomos forjados, o quanto estamos preparados, o quanto Deus investiu em nós. Sabe por quê? Eu tenho uma ótima notícia para vocês. Outras tempestades virão. Posso ouvir um amém?